E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre quais os principais motivos pelos quais você está tomando muitos stops. Muita gente me pergunta sobre isso, muitos alunos me perguntam sobre isso, mostram, né, suas operações lá, porque eu sempre peço para eles mandarem um print screen falando, enfim, o que aconteceu, como foi a operação, e aí eles me perguntam, cara, eu estou tomando muito esse tipo de stop, o que está acontecendo? Então eu vou explicar para vocês quais são os principais motivos pelos quais a maior parte dos traders leva stop, não só meus alunos, mas seguindo qualquer estratégia, por que isso acontece e como você solucionar esses problemas, beleza? Antes de começar, eu queria só te perguntar uma coisa. Como você define seu stop loss? Essa é uma dúvida muito importante, porque a gente tem que saber como é definido sua região de stop loss, seu take profit, para também poder te ajudar. Então eu sempre respondo todos os comentários aqui pessoalmente, compartilha comigo como você, enfim, define esses pontos e talvez eu consiga te ajudar. Beleza? Além disso, me segue lá no Instagram, Murilo Wozniak, se inscreva no canal e ative as notificações. Muita gente vem aqui, assiste os vídeos, não se inscreve no canal e não ative as notificações, não seja uma dessas pessoas. Se inscreva no canal e ative as notificações. Deixa eu pensar o que mais. Dá uma olhada na descrição do vídeo, dê um like no vídeo também, enfim, você sabe, tudo isso que ajuda a gente. Eu falo da descrição do vídeo porque tem vários links importantes, tá? Então dá uma olhada aí porque tem vários links que podem te ajudar. Bom, agora falando sobre o vídeo de hoje, vamos começar com o principal motivo. Existe um motivo que realmente é o mais comum e eu vou explicar inclusive com um caso prático. Vamos imaginar que você está imaginando aqui uma venda, né, nessa resistência. Então você olhou essa resistência e fala, quando o mercado voltar para cá, eu vou vender. Imaginar que é essa a sua perspectiva. Então o mercado voltou para cá, eu vendo. Você deixa aqui a sua venda, né, e você não tinha visto isso, então pensa que você está vendo o mercado dessa forma. E aí quando você coloca essa venda, você coloca o seu stop loss bem acima desse rompimento. Então, eu vou vender aqui se o mercado bater nessa resistência, e aí se ele subir aqui, eu stopo. Seu stop loss está muito curto. Você está vendo um time frame de 1 minuto, então esse time frame aqui é 1 minuto, e sabendo desse time frame de 1 minuto, você, né, deveria utilizar um stop mais longo. Por quê? Porque o mercado tem ruídos. Você está vendo essa resistência? Está todo mundo vendo essa resistência. Os ativos, eles tentam falsos rompimentos. Então, as coisas, elas não são tão fáceis e lineares no mercado. Então, você tem que saber definir seu stop loss. Você não pode deixar um stop loss, por exemplo, eu vou dar aqui o exemplo do EURUSD, de 15 pontos acima de uma resistência, porque o mercado pode testar aquela resistência, tentar ultrapassar aquela resistência e depois devolver. Mas esse raciocínio, ele acaba muitas vezes ultrapassando o limite do bom senso, o que prejudica o trader. Por quê? Porque ele define um stop loss muito maior do que ele deveria. Então você define um stop loss, aqui nesse caso também, você não quer ser estopado, seu medo é tão grande de ser estopado, que você define um stop loss de 200 pontos. Então, tá aqui no 896. E aí, para seguir uma abordagem, né, de onde o seu risco é 1 e o seu retorno é 2, o seu take profit tem que ficar a 400 pontos da sua venda. Então você tem que ficar lá muito para baixo. Então, aqui é meu stop loss, meu take profit é aqui, tá certinho. Então aqui é meu stop loss e aqui é o meu take profit, aqui embaixo. Então olha essa perspectiva. Legal, estou trabalhando aqui, é 1, então aqui eu perco 1, mas se der certo eu ganho 2. Então se o mercado vier para cá e der tudo errado, eu vou perder 1. E por outro lado, se ele vier para cá e der tudo certo na minha venda, eu vou ganhar 2. Mas cara, isso vai levar tanto tempo para acontecer, porque é um movimento de mercado tão longo, que você muitas vezes a sua operação ela fica ali muito mais tempo do que você imaginava para ser finalizada. Então às vezes você queria entrar numa operação de day trade e aquilo vira um swing trade, ou então você toma um stop, por quê? Porque o mercado até vai na direção que você imaginava, mas ele volta, reverte e não chega lá no seu take profit, porque teria que andar muito tempo, né? Teria que andar, enfim, uma quantidade de pontos muito grandes, e aí ele volta, reverte e começa a subir e vai lá no seu stop loss. Então, isso é muito comum. O stop loss muito curto ou muito longo. Você tem que ter esse bom senso. Eu acho que assim, se você está trabalhando com Forex, você tem que entender mais ou menos a amplitude do mercado de Forex. Entender, o mercado, esse ativo, ele tem uma amplitude de quantos pontos por dia? Qual é o spread? Né? Como que funciona aqui a dinâmica desse ativo? E aí você definir um stop loss que seja, sei lá, de 10, 15% do movimento diário, né, se você estiver fazendo day trade, e de 20, 30% do movimento diário como take profit, né, de objetivo de lucro, se você está fazendo day trade também. Então eu acho que tudo depende também muito do ativo que você está operando. Se você estiver operando outro ativo, aí você tem que ver, quantos pontos esse ativo se movimenta por dia?
1.000 pontos. Tá, meu stop loss vai ser quanto? 100? 50? 30? Então você tem que saber de acordo com as suas perspectivas. A melhor forma de você ver isso é você estudar aquele ativo, cada ativo que você opera, se você não está seguindo, enfim, as diretrizes que outra pessoa está ensinando, e você, olhando esse ativo, perceber qual é a amplitude de movimento e onde normalmente você seria estopado se você estivesse seguindo sua estratégia. Então faz um backtest simples. Né, olha esse ativo e fala, tá, se eu tivesse entrado nessa operação que segue a estratégia que eu defini, eu seria estopado? O mercado voltaria? Antes de ir a meu favor, ele voltaria até esse meu stop loss? Né, eu teria esse aqui caça stop, que a galera chama, ou não? Então eu acho que a forma mais fácil é você fazer isso. Você olhar para trás, começar a analisar o gráfico, olhar para trás e falar, tá, nesse ponto eu seria estopado, nesse não. E aí você tem mais ou menos uma visão do que está acontecendo. Depois você aplica isso numa conta demonstrativa e aí sim você tem uma noção real de qual deve ser o ponto do stop loss e o take profit mais adequado para o seu estilo de trading, para aquele time frame e para aquele ativo. Beleza? Então, essa é a forma ideal de definir seu stop loss para não ficar muito curto ou muito longo. Outro erro muito comum é usar a abordagem errada para o momento errado. Então, vamos imaginar que você gosta de operar Forex e aí você está operando no começo da manhã lá durante, enfim, os momentos que o mercado de Frankfurt, de Londres estão abrindo e depois de Nova York estão abrindo. São momentos onde o mercado ele tem muita tendência. É natural que ele tenha muita tendência porque tem volume e tal. E aí você quer aplicar uma estratégia de suportes e resistências, de comprar no suporte e vender na resistência. Momento errado. Por quê? Porque nesse momento, né, onde o mercado tem volume, tem amplitude, tem volatilidade, ele provavelmente vai estar rompendo toda hora. Então você vai ter, né, toda hora o seu stop sendo acionado. Né, e você vai perder dinheiro. Por quê? Porque a estratégia está errada para aquele momento. Por outro lado, né, o inverso também acontece. Você tem uma estratégia de comprar topos e fundos e fazer operações de acordo com a tendência. E aí você quer utilizar essa estratégia durante a bolsa asiática no euro-USD. Então eu estou aqui falando do Forex, você está olhando o euro-USD, que é o principal ativo do mundo, é um ativo muito negociado, só que a gente está falando da relação entre o euro e o dólar. E aí, durante a sessão asiática, que é a Bolsa de Tóquio está aberta, a Bolsa da Austrália está abrindo e tal, né? Nenhuma bolsa, nem europeia, nem as bolsas de Nova York, o mercado bancário de Nova York estão abertos. E nesse momento, que é um momento totalmente errado, você quer operar a tendência de euro-USD. Qual que é o motivo para que grandes investidores, grandes fundos, grandes posições sejam montadas na madrugada de Tóquio? Não faz sentido nenhum. Não faz. Pensa você como grande investidor, os bancos, o grande volume do mercado, ele não vai entrar comprando ou vendendo euro e dólar porque simplesmente as pessoas estão dormindo, os grandes, enfim, os grandes tomadores de decisão eles estão dormindo, eles nem estão operando nesse momento. Então você nem tem tantas notícias, você nem tem, enfim, situações que gerem, né, uma demanda ou uma oferta muito grande para esses ativos. Você tem que usar uma estratégia de rompimentos, de topos e fundos, de operar com a tendência no momento que o mercado está em tendência. E no momento que o mercado tende a derivar um pouco mais, ficar um pouco mais sem volume, aí você utiliza essas estratégias de suportes e resistências. Beleza? Quando você está falando da bolsa de valores, por exemplo, do índice futuro, do mini índice, pode ser que você tenha um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque você vai ter que olhar para o gráfico, como você não tem essa questão dos horários, você vai ter que olhar para o gráfico, entender quando o mercado parou um pouco, quando tudo está um pouco mais estabilizado e que você deve utilizar ou não operar ou operar só suporte e resistência, e quando o mercado entrou numa tendência. Então, quando você pode utilizar estratégias que trabalhem com premissas de tendência, né, topos e fundos, rompimento e tal, e não faça operações seguindo estratégias de consolidação, suporte e resistência, comprando suporte e vendendo na resistência. Então, você vai ter que saber analisar melhor o mercado e entender o que está acontecendo para que você tome uma decisão adequada de acordo com aquilo tudo que está acontecendo. Outro erro muito comum, não seguir a estratégia. Esse é um erro comum dos meus alunos, eu não vou mentir para vocês. Eu sempre respondo todos os e-mails, então as pessoas vêm e me perguntam. Eu falo, cara, eu estou aqui e fiz essa operação, porque eu sempre peço para os alunos me enviarem um print screen da operação. E aí eles falam, eu fiz essa operação, o que você acha? Tomei stop. Aí eu olho, eles não seguiram a estratégia. E isso é muito comum, não só no trader iniciante, mas até em traders experientes, nos momentos de prejuízo, nos momentos, né, de descontrole emocional, não seguir uma estratégia. Você tem que entender que se você sair da sua estratégia, todas as premissas que você imaginava, inclusive as premissas de stop loss, então, inclusive todas as regras para o seu stop loss, elas passam a ser inválidas. Não tem mais como você falar se aquilo realmente vai funcionar ou não.
Então, eu acho que se você quer realmente ser um trader consistente, o primeiro passo é você seguir apenas uma estratégia, sempre aquela estratégia, né? E aquela disciplina, sempre fazendo as coisas da mesma forma. Por quê? Porque assim você vai ter sinais claros de quando você tem que estopar e de quando você não deve estopar. Então, se você consegue seguir a mesma estratégia sempre, provavelmente você vai ser menos estopado, né? A própria estratégia que eu ensino e tal, você tende a acertar um pouco mais do que 50%, 60%, 65%, 70%. Então, você está usando uma boa estratégia, o stop ele vai fazer parte, mas não vai ser algo que é tão recorrente, que acontece tantas vezes, sabe? Aquela coisa que te incomoda. É uma coisa que, beleza, tomei stop, faz parte, né? Mas você vai acertar as operações e você vai ver sua conta crescendo e não diminuindo. Então esse é o grande ponto. Não vai fazer muita diferença, porque eu sei que é ruim tomar um stop. Tanto é que você está nesse vídeo porque você quer saber como tomar menos stops. E eu acho que uma das formas de você tomar menos stops é justamente você seguir de forma pragmática a sua estratégia. Porque provavelmente ela tem premissas aí que vão te proteger na maior parte do tempo desse tipo de situação, né? De situações onde você erra. Você vai errar, é natural, mas trabalhando com uma estratégia você provavelmente vai errar menos. E esse é um dos erros assim mais comuns que eu vejo, inclusive nos meus alunos. A galera me manda e-mail, eu abro lá para visualizar a imagem, para entender o que aconteceu na operação, eu falo, cara, você não seguiu a estratégia que a gente ensinou. Tá aqui, claro, ó. Tá vendo? Você deixou de seguir essa premissa, ó, você fez isso e a gente falou nessa aula que não era para fazer isso. Então, é muito comum. Mais comum do que você imagina. Por isso, siga a sua estratégia. Se você quer realmente tomar menos stops, reveja a sua estratégia e analise se você realmente está seguindo todas as premissas, se você está fazendo as coisas da forma como alguém te ensinou, ou da forma que você aprendeu, ou que você desenvolveu, enfim. Beleza? Então, esse também é um ponto muito importante. Por último, um erro muito comum também é o erro da volatilidade. Você entra no mercado em um momento que você não deveria estar entrando no mercado. Então, vamos imaginar, por exemplo, que você tem a decisão da taxa de juros no Brasil. Você opera mini índice ou mini dólar ou índice futuro cheio ou qualquer coisa do tipo. Ou até no mercado de ações, você está fazendo aí operações no mercado de ações brasileiro. E aí você entra no momento da decisão da taxa de juros do Brasil. Cara, esse é um momento que vai ter muita volatilidade. Então as chances de você tomar aquele stop que eu expliquei, inclusive na primeira parte do vídeo, sabe? Aquele stop muito curto ou muito longo. As chances de você ter um ruído muito grande no mercado, então o mercado sair disparando porque ele acha inicialmente que aquela notícia é boa e depois ele despencar e você ser estopado, é muito grande. Tá? Então não entre nesses momentos, principalmente se você está começando. Existem formas de você abordar o mercado em momentos de muita volatilidade, existem maneiras de você ganhar dinheiro, mas honestamente todas as que eu conheci não trabalham com um day trade puro, sabe? Aquele day trade, eu vou vender aqui, comprar aqui, não. É uma questão muito mais de você olhar toda a perspectiva daquele ativo, falar, bom, isso daqui já subiu muito, já caiu muito, e aí você tentar trabalhar nesses momentos fazendo compras ou vendas porque aquele ativo já esticou demais ou já caiu demais. Mas de maneira geral, eu acho que, como eu já disse mais de uma vez, um trader ele deve conseguir consistência utilizando apenas uma estratégia e depois ele começar a desenvolver formas diferentes de pensar e de racionalizar o mercado. Mas, se você está começando e você está tomando muito stop, cara, esqueça tudo isso e esqueça os momentos de muita volatilidade, simplesmente esqueça. Você está vendo que vai ter muita volatilidade, que é a decisão da taxa de juros, PIB, sei lá, o balanço da empresa que você está operando, ou qualquer decisão que você saiba, decisão política, que você saiba que realmente vai trazer muita volatilidade para o mercado, não opere. Deixe de operar por um tempo, espere tudo se decidir e depois volte a aplicar a sua estratégia. Essa é a forma mais adequada de você fazer as coisas. Esse é um erro muito comum. Como os traders que estão no mercado começando, principalmente, eles querem ganhar dinheiro rápido, eles querem, enfim, operar o tempo inteiro sem pensar de forma racional que, cara, que aquele é um momento totalmente errado, que as coisas elas podem dar muito errado naquele momento justamente porque vai ter muita volatilidade. Então você pode até estar certo, sua estratégia pode até estar certa, mas aquele ruído criado por essa volatilidade te estopa. Que é parecido com aquele caso inicial que eu mostrei. O mercado vem aqui, vamos imaginar, teve esses dias aí, a gente teve a decisão, uma notícia que saiu aqui. Então vamos imaginar que você acha que o mercado vai continuar em tendência nesse momento aqui. Então vamos imaginar que você acha que o mercado vai continuar em tendência nesse momento aqui, que ele vai continuar subindo tal, e fazendo topos e fundos, e bumba, e bumba, e bumba, e de repente, sai uma notícia que traz muita volatilidade no mercado, ele dá essa subida incrível aqui, em 1 minuto, dispara e depois despenca. E aí o que aconteceu? Você tomou um baita de um stop, você tomou um baile do mercado. Ele fez isso com você, subiu e desceu.
Ah, por que que aconteceu isso? Porque era um momento de muita volatilidade. E você não deveria estar operando nesse momento de muita volatilidade, porque era meio que certo que, cara, alguma coisa de estranho ia acontecer no mercado. Momentos de muita volatilidade, sempre algo estranho acontece. Você acha que o mercado vai continuar subindo, ele devolve. Você acha que ele vai parar de subir, ele continua subindo. É sempre estranho, é muita volatilidade. Então, não opere nesses momentos, beleza? Eu acho que, cara, esses erros são os principais. Assim, que eu vejo, se você corrigir esses erros, provavelmente você já não vai tomar tantos stops. Se você definir, né, seus stops de acordo aí com a amplitude do movimento diário daquele ativo, dá uma analisada, reveja se você está seguindo sua estratégia, pense bem. Às vezes você acha que está seguindo, mas você não está. Se você é meu aluno, manda lá e-mail, pergunte. Muitas pessoas acham que estão seguindo a estratégia, elas têm o suporte por e-mail, mas elas não estão. Elas não estão seguindo a estratégia, elas falam, ah, cara, isso aqui não funciona, tal, mas elas não estão fazendo o que deve ser feito, elas acham que estão fazendo, e isso é muito mais comum do que vocês imaginam. E por último, evite a volatilidade, porque volatilidade demais nunca é boa. Tá? Para nenhum mercado, para nenhum trader, não é legal você tomar muito stop quando o mercado está muito volátil, principalmente nessa volatilidade que dá para você controlar, porque tem situações que você sabe que vão acontecer. Você sabe lá pelo calendário econômico que aquele momento vai ter muita volatilidade. Então você não precisa, você simplesmente não precisa operar naquele momento. Beleza? Então pense em tudo isso, reveja todos esses conceitos, porque eu tenho certeza que se você rever todos esses conceitos, você vai parar de tomar tanto stop. Fechou? Olha, como eu falei, dá uma olhada lá no meu Instagram, @MuriloVoznak, dá uma olhada na descrição do vídeo, porque tem vários links importantes, a corretora que eu uso, nosso curso, vários vídeos que eu estou deixando sugeridos aí para você. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, cara. Pô, vai aí, se inscreve, ative as notificações, é super importante pra gente. E responde pra mim como você define seu stop hoje, porque vai ser muito importante e muito legal tentar te ajudar a melhorar toda essa questão do seu stop. Beleza? A gente se vê numa próxima, espero que você tenha gostado. Um abraço, valeu, tchau.